Galera, tudo bem? Bom, a gente vai falar hoje um pouquinho do que a gente viu sobre o vídeo. Acolhimento, né? O que é o acolhimento? É a gente entender a proposta que o paciente traz pra gente, as queixas, as lamentações, né? Se ele tá com processo de ira, de fúria, a gente acalmá-lo. Não é pra eu pré-julgar, fazer fofoca, deixar o paciente desconfortável ou constrangido, nada disso, né? O que é o acolhimento em si? É o dar escuta para esse paciente e não falar exatamente o que eu acho que deve ser ou o que ele quer escutar. Por exemplo, você acha que eu devo largar desse meu marido? Ela chega lá no estágio com a gente, ela tá toda machucada, foi espancada, sei lá. E eles jogam isso. Eu tô falando que isso acontece porque isso acontece, tá, galera? Ela joga essa responsabilidade pra gente. Você acha que eu devo largar do meu marido? Olha, o que você realmente acha, dona Fulana? A sua vida sem ele, como que ficaria? Você já viu as possibilidades? Você pensa nisso? Eu não tô dando a resposta dele, eu só tô mostrando no meio dele para ele pensar de uma maneira diferente, para ele entender, para ele se acalmar, colocar as coisas no eixo. Pensando nesse problema e tudo mais, a gente vai falar de uma coisa chamada comunicação terapêutica. O que é comunicação terapêutica? É quando a gente entra com a comunicação, verbalização, tanto falada ou amostrada, né? Devido ao rosto que o paciente esboça pra gente, as dores, as queixas, as caras e boca, literalmente. Tá? Então a comunicação terapêutica ela tem até o objetivo de verbalizar, ela vai mostrar os pensamentos e os sentimentos que a pessoa está sentindo naquele momento. A comunicação terapêutica, galera, ela é uma conjuntura de várias técnicas, tá? Verbais e não verbais, faladas ou as caras e bocas que eu disse. E essas verbais é o sentido até, lembra que eu comentei do tom de voz? O que você mostra para o paciente. Se você falar extremamente muito baixo, ele vai entender que ele pode mais que você. Se você falar muito alto, ele vai entender que você está brigando com ele ou você está julgando ele de uma maneira que ele se sinta constrangido. E se você falar pausadamente, olhando para ele e mostrando que sim, eu respeito sua dor, mas quem te dá o conforto e tratamento, conduta e comunicação sou eu, que é nesse caso, tá? Então depende do nosso tom de voz, a gente mostra algumas coisas, tá? A comunicação terapêutica ela permite a gente explorar o sentimento do outro, né? Da incentivar o atendimento, a motivação comportamental, promovendo assim uma confiança, tá? De um vínculo, né? Que a gente fala do vínculo paciente profissional, profissional paciente. A comunicação os verbais, né? A comunicação verbal, é diferente da comunicação não verbal. A comunicação verbal é um processo de troca de informações através de palavras escrita, falada, sendo assim a parte objetiva do processo de comunicação. Então o paciente pode falar, pode escrever e daí relatar sobre aquele problema. Né? A comunicação não verbal, ela já está dizendo que é uma comunicação que não se torna eficaz ou normalmente não é verbal. Ele pode te abraçar, chorar, ele pode fazer com a cabeça tipo uma negação que ele não gostaria de falar. Então assim, depende, você sabe que isso está causando sofrimento para ele, mas ele não falou nenhuma palavra para vocês, né? Galera, só para mostrar essa voz minha fanhosa, eu arrumei meu guarda-roupa, minhas coisas raras, eu sou super alérgica. E nossa, tá tenso aqui, minhas olheiras, tá? Mas não é corona, viu, meus alunos queridos e amados? Vamos continuar sobre a comunicação. A comunicação, então, ela é um método, né? Uma técnica, uma ferramenta que a gente utiliza, né? Promove trocas de informações e geralmente é para elas ser efetivas e não ofensivas, que são diferentes. Né? Podendo ela ser verbal através de palavras escritas ou faladas. As não verbais que são mantidas através de gestos, de abraços, de sentimentos e tudo mais. Tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Parece pouca matéria de hoje, mas não é, porque eu tô pensando na tarefa mesmo em si. Né? O que eu espero? Eu vou dar 3 opções para vocês sobre vocês vão para o estágio da clínica cirúrgica e vocês escolhem o paciente que vocês querem acolher, ouvir e acompanhar ele. Por quê? Porque na outra aula a gente vai começar a falar
sobre grupos terapêuticos. Que grupo terapêutico, galera, é uma deixa, tá? Para vocês também já começarem a pesquisar e a participar. O grupo terapêutico, ele fornece ações que a gente coloca os pacientes de acordo com as patologias, de acordo com a problemática que ele tem, que ele traz pra gente, relacionado a alguns profissionais de saúde que vão fazer, por exemplo, comportamentais, verbais, não verbais. Pode ser, por exemplo, assim, comportamental. Pode ser que não verbal. O cara vai fazer ponto cruz, artesanato, grupo manuais, e com isso tem lá, por exemplo, um técnico de referência, sei lá, tem um terapeuta ocupacional de saúde mental e um técnico de enfermagem que vai conduzir, vocês vão entender a rotina, como é que funciona, o que eu posso fazer para melhorar e tudo mais. Ou um outro, verbal, um é extremamente verbal, é um psicólogo e vocês junto. Ou um enfermeiro de saúde mental, por exemplo, tá? E daí vocês vão sentar com as pessoas e vai jogar um tema. Vai falar, olha, a gente vai falar sobre o relacionamento abusivo. E é isso, de quais maneiras, o que você sente, o outro vai chorar. Não, a gente vai fazer um grupo de medicamentos. Por quê? Saúde mental, galera, gera com muita medicação. E geralmente é intoxicação grande. O paciente fica intoxicado, o paciente fica viciado, literalmente. Por quê? Porque ele vê que se ele toma um remedinho, ele dorme e ele dorme muito bem. Se ele fica ansioso, ele vai diminuir com a medicação. Assim, ele entende que ele vai permanecer muito bem com essa técnica. Então, a gente tem que entrar com o grupo de medicação. Geralmente é a enfermagem, o enfermeiro, o técnico de enfermagem também, tem vezes que conduzem inteiro este grupo com uma galera grande. Por quê? Porque a gente vai falar para que serve aquele remédio, quais efeitos colaterais e como que funciona o desmame de cada um. Né? Então, se a gente criar uma caixinha, por exemplo, se tem pacientes que não sabem ler, nós do CAPS, né, ou de assistência à saúde mental, vai fazer, ou até mesmo no hospital, você pode fazer, o paciente toma tais medicação e vai embora com elas. Você pode fazer um solzinho, uma luinha, alguma coisa assim, para que ele entenda as medicações que ele vai tomar, né? E isso vai facilitar muito para ele e vai mostrar o quão bom você é com o atendimento. E daí a tarefa, o que eu quero de tarefa? Eu adoraria que vocês fizessem, daí vocês podem colocar, usando a comunicação terapêutica, de olhar no olho das pessoas e até mesmo abraçar, envolver essa pessoa, isso é muito bacana, tá? Ela se sentir confortável, respeitada, né? Vendo como cidadã mesmo. Vou dar três situações. O paciente que vocês vão estar no estágio de clínica cirúrgica, que ele teve uma amputação com as duas pernas, tá? Um moço jovem de 27 anos e amputou as pernas. Uma outra mulher, né? Uma dentista que amputou a mão dela, né? Então, assim, era o instrumento de trabalho dela, né? Essa parte do cuidado e tal, e não ter habilidade com prótese e tudo mais. Então, imagina a cabeça dela, né? O choro, o acompanhar ela depois. E a terceira problemática é um paciente que teve Covid, ficou entubado por uns 10 dias, se reabilitou, só que assim, ainda gera muita angústia, ele tem muito preconceito, as pessoas têm preconceito de conversar com ele. Será que depois passa pra mim? Será que não passa? Como que isso funciona? Será que eu tenho que acalmar? Será que a família teve? Será que a gente pode orientar de alguma maneira para evitar o contágio quando ele voltasse para casa? Será que passa de novo pra mim 2 vezes? Então ele tá com, assim, N questões na cabeça dele. E nós, profissionais de saúde, vamos atendê-los na clínica cirúrgica, porque ele estava lá e não teve vaga depois do quarto e colocaram ele na clínica cirúrgica, tá? Um exemplo. Era basicamente isso, pra gente treinar o acolher, como que eu vou ouvir, eu olhei no olho do paciente, eu peguei a ficha, eu peguei os documentos, eu aferi sinais vitais, eu chamei depois a família para entender um pouco do problema. O paciente ele tinha condições de me ofertar isso. Isso é comunicação terapêutica mais acolhimento. Né? A gente dá escuta e condições para esse paciente reagir, melhorar e a gente ser o suporte dele. Isso é muito legal, né? Quando a gente vê uma comunicação efetiva.
Isso é um pouquinho do que a gente tá falando, tá, galera? Um beijo e até a próxima.